Como está a tua expectativa em Deus? Glória a Deus. Aleluia. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glória a Deus. É como óleo que desce sobre a cabeça. O óleo fala da capacitação que vem dos céus, que vem do Espírito Santo de Deus. O óleo fala de uma capacitação sobrenatural. E quando há unidade, há capacitação do Espírito. E o texto termina dizendo que ali o Senhor ordena a sua bênção. Por isso você pode sim aumentar a sua expectativa em Deus. Porque aqui nós temos todos os elementos que o Senhor espera de cada um de nós para que a sua bênção seja derramada. Unidade, capacitação do Espírito Santo. Corações que buscam ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Por isso, curva a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos. E vamos aplicar esses princípios em nossas vidas para que a bênção do Senhor, a unção do Senhor nos alcance nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Pai, por essa noite tão especial, que tu tem nos permitido nos reunirmos e nos permitiu chegar até aqui, nos guardando, nos livrando, nos dando saúde. Obrigado, Senhor, porque apesar das provas, das dificuldades, dos obstáculos, tu tem nos guardado, tem nos sustentado. Senhor, e nessa noite estamos aqui, Senhor, sedentos pela tua presença, sedentos pelo manifestar da tua presença em nosso meio, em nós e através de nós. Já temos sentido a tua presença através de um abraço, de um sorriso, através de cada um dos nossos irmãos, que com sua alegria, com seu amor, nos cria um ambiente onde podemos perceber que somos amados por ti e pelos nossos irmãos. Obrigado por esse ambiente preparado por ti, Espírito Santo de Deus. E nessa noite eu quero te pedir, ministra aos nossos corações de uma forma especial, Senhor. Traz, Senhor, através da adoração, um renovo, um fortalecimento. Ó Pai, rasga os céus sobre esse lugar e derrama, Senhor, a tua presença de uma maneira ímpar em nosso meio. Marca as nossas vidas nessa noite, Senhor, através do poder da tua presença, através da tua palavra ministrada. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus. Age em nosso meio, Pai. Nós precisamos de ti, precisamos, Senhor, da tua presença em nós. Por isso, Senhor, que possamos sair daqui transformados, fortalecidos, edificados, esperançosos por aquilo que tu faz e fará em nosso meio. Por isso nós clamamos a ti e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você crê, aplauda o Senhor. Aleluia. Ministério de adoração. Nesse momento de oração, vamos nos conectar com o Senhor. Vamos render graças, louvor a Ele. Vamos exaltar de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento. Vamos exaltar, vamos exaltar. Sempre exaltado seu nome.
mais ama Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo pra mim. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus. Você pode declarar isso mais uma vez? És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus, tu és. Mais uma vez. És o Alfa e o Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim tu és. Jesus.
presença, Senhor, jamais nos faltará. Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo, Jesus. Seja adorado pelo teu povo, Jesus. Exaltado pela tua igreja. Alfa e Ômega. Tudo pra mim. Tudo pra mim. Aplauda o único que é digno, Jesus. Glória a Deus! Há poder no teu nome, meu rei. Aleluia! Aleluia. Boa noite, queridos. Graça e paz. Amém! Glória a Deus Aleluia! pela presença dele aqui no meio de nós nessa noite. Podemos sentir desde que entramos aqui o Senhor operando, agindo e nos abraçando nessa noite de uma forma muito especial. Glória a Deus! Eu quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. Mas antes eu gostaria que você virasse para a pessoa que está do teu lado e que você dissesse para ele: Deus te chamou para ser ativo e participante na sua obra. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Queridos, o texto que o Senhor ministrou ao meu coração e que eu quero compartilhar com você nessa noite se encontra no livro de Jeremias. Nós vamos ler apenas 2 versículos, versículo 4 e versículo 5. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias relatando o seu chamado. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, antes de formá-lo no ventre, eu o antes de você nascer, eu o e o designei profeta às nações. Aleluia, Senhor. Nós rendemos graça ao teu nome nessa noite. Nós te adoramos, Jesus, porque estamos aqui e é um privilégio poder estar na tua casa, ser ministrados pelo Senhor. Obrigado pela tua presença que já podemos sentir aqui no nosso meio. Obrigado por esse momento que podemos levantar as nossas mãos e a nossa voz e louvar ao Senhor e te adorar e dizer o quanto o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, eis aqui a nossa vida. Senhor, derrama sobre nós nessa noite, oh Deus, um óleo fresco. Venha sobre nós nessa noite revelando uma porção poderosa da tua palavra. Verdades da tua palavra seja revelada ao nosso coração nessa noite. E que nós possamos sair daqui diferente de como entramos. E que possamos sair daqui nessa noite entendendo que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Essa é a nossa oração, crendo que o Senhor já está nos tocando, em nome de Jesus. Amém. Oh, maravilha de Deus! Queridos, Jeremias, antes do Senhor chamar ele para ser profeta, Jeremias, ele era filho de um sacerdote. E eu acredito que existia uma expectativa sobre a vida de Jeremias, seguir a linhagem de sacerdotes. Eu acredito que a família de Jeremias, o pai de Jeremias, tinha uma expectativa sobre a vida dele. Jeremias vai dar continuidade a essa linhagem de sacerdote. Porém, diferente de alguma expectativa humana, Deus chama Jeremias para ser profeta. E o que a gente vê aqui, queridos, a primeira verdade que nós encontramos aqui, quando nós vemos
a linhagem de Jeremias e o chamado de Deus para a vida de Jeremias é que Deus, Ele mostra a sua soberania e Ele nos mostra que quem determina o propósito sobre a nossa vida é Ele. Glória a Deus. A escolha não é minha, a escolha não é sua, a escolha não é dos nossos pais, a escolha não é da nossa família, a escolha não é dos nossos pastores. Deus tem um chamado, um propósito específico e Ele é soberano e determina isso sobre a nossa vida. Ele tem um propósito específico para cada um de nós. E esse texto que nós lemos, esses 2 versículos, nós nos deparamos aqui com esse versículo 4, aonde Jeremias, ele começa a relatar como foi o chamado de Deus sobre a vida dele. E Jeremias diz o quê? Veio a mim a palavra do Senhor. O que nos revela aqui esse versículo é que a iniciativa foi de Deus. Não foi Jeremias que disse, eu fui ao Senhor e perguntei, Senhor, o que tu tens para mim? Jeremias diz, veio a palavra do Senhor a mim. E aí nós entendemos, querido, que a vocação ela não começa em nós. A vocação ela não começa no homem. Ela parte e vem, tem o seu princípio no coração de Deus. Deus é quem chama cada um de nós. E nós podemos ver isso na Bíblia, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, Deus chamando o seu povo, Deus chamando homens e mulheres, e Deus levantando segundo a sua vontade e o propósito que Ele estabeleceu para cada um desses homens e mulheres. Deus chamou Moisés, Deus chamou Davi, Deus chamou Jonas, Deus chamou Josué, Deus chamou os seus discípulos, Deus chamou Saulo, que depois foi Paulo. Deus é quem chama, Ele determina, Ele escolhe e Ele nos separa. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas é Ele que nos escolheu primeiro. Foi o que o Senhor Jesus disse. Não foi vocês que me escolheram, João 15,16, mas eu escolhi a vós. Esse mérito de quem é chamado não é nosso. Todo o mérito de um chamado não é do homem, não é de quem é chamado. O mérito é daquele que chama. Se uma vez que é Deus quem escolhe, não há mérito nenhum no instrumento. Você quer ver uma coisa? O Wallace, toca o teclado, toca bem forte. Olha que lindo. Wallace, para de tocar. Teclado, toca. Teclado, cadê a melodia, o som? Ele não toca. Wallace, toca o teclado. Olha que coisa linda. Não há mérito no instrumento. O instrumento por si, ele não faz nada. Mas aquele que levantou o instrumento, aquele que toca no instrumento, aquele que determina o que o instrumento vai fazer, é que tem o mérito. Porque o som não é o teclado que escolhe, mas é quem toca que diz: de você vai fluir essa canção, de você vai fluir essa melodia, de você vai fluir esse hino, esse louvor de adoração ao meu nome. Aleluia! Não há mérito no instrumento, não há. É somente de Deus. Toda honra e toda glória é somente a Ele. Qual é a nossa missão, querido? É refletir a glória dele em nossas vidas e em nossas ações. Jeremias disse, alguns versículos abaixo desse que nós lemos, ele disse para o Senhor assim: ah, soberano Senhor, mas eu não sei falar. Eu sou uma criança. É o que ele fala para o Senhor. E aí Deus diz para ele: não diga que você é uma criança. Tudo que eu mandar você falar, você vai falar. E aonde eu te mandar ir, você vai, porque eu sou contigo. E o Senhor tocou
colocou as palavras dele. Jeremias, eis que coloco na tua boca as minhas palavras. Aleluia! São as palavras do Senhor. Essa é a nossa missão, é refletir quem Ele é. Quando nós falamos, quando nós agimos, a forma como nós nos comportamos, a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós conversamos, o tipo de linguajar que usamos, o tipo de vestimenta que usamos, tudo isso precisa refletir a glória de Deus, porque não se trata do instrumento, é a glória dele sendo revelada no instrumento. Aleluia! Deus nos conhece antes de nos formarmos. Versículo 5 que nós lemos aqui. Deus disse: Jeremias, antes de te formar, eu te conheci. Repare que Deus diz para Jeremias: antes de te formar. Jeremias, não foi durante a sua concepção que eu olhei e falei: eu vou separar, eu vou escolher. Não foi quando você estava saindo da madre ou quando você estava nascendo que eu te escolhi. Não foi durante, não foi depois. Foi antes, Jeremias. Foi antes mesmo de você saber que você viria. Foi antes de tudo. Eu já te conhecia, eu já sabia tudo ao teu respeito. Glória a Deus, isso nos revela, queridos, que nós não somos uma obra do acaso. Nós não somos um acidente, nem uma escolha do nosso pai e da nossa mãe. Não foram eles que nos escolheram, mas foi o Senhor. Antes de nos formar, Ele nos escolheu. Por quê? Porque existe um projeto do Senhor desde a eternidade, e Ele nos usa como instrumento para que a obra dele seja completa aqui nessa terra. Aleluia! Aleluia! Não importa a posição que nós temos, a família onde nascemos, a nossa classe social, quanto dinheiro nós temos no bolso. Meu Salvador amado. Nada disso importa. As expectativas sobre a nossa vida, sejam elas boas ou sejam elas más ou frustradas ao nosso respeito, não determina como Deus nos vê. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Soberano Deus. Oh, glória. 1 Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê. O Senhor vê o coração. Quem determina é Deus. É Ele que nos enxerga. É Ele que nos vê. É a palavra dele sobre nós. É o olhar dele sobre nós. É a direção dele sobre a nossa vida. É isso que determina quem nós somos nele. Aleluia. Você sabia que as suas fraquezas, o seu pecado, as suas limitações não são surpresa para Deus? Deus não é impedido. Isso não impede o Senhor de nos escolher, até porque Ele já nos escolheu antes. Ele nos escolheu antes. E nada disso é capaz de parar o Senhor. Quando nós vemos e lemos as histórias de homens e mulheres aqui, o que nós vemos? O Senhor escolhendo homens e mulheres improváveis. Deus escolheu Moisés e Moisés falou o quê? Senhor, eu sou pesado de língua, eu sou gago. É difícil pra caramba pra eu falar. Mas Deus escolheu ele para ser o libertador do seu povo. Deus escolheu Josué, inseguro. Senhor, eu sou fraco. Eu tenho medo. Josué, eu tô com você. Seja forte. Seja corajoso. Porque eu sou contigo. Ele chamou Gideão e Gideão disse: eu? Mas eu sou o menor da minha família. Mas é através de você
Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É assim que Deus faz conosco. Quem somos nós? Quem sou eu, Senhor? Mas Ele me escolheu. Ele te escolheu. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é soberano e Ele faz com quem Ele quer e como Ele quiser. Aleluia. Aleluia. E nós vemos aqui que o amor de Deus, a escolha de Deus, ela antecede e são anteriores às nossas dificuldades e os nossos pecados. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou antes, quando ainda éramos pecadores. E continuando aqui no versículo 5, Deus disse para Jeremias: antes de você sair da madre, antes de você nascer, eu te separei, eu te santifiquei. Deus nos separa antes mesmo da gente entender, antes mesmo de termos qualquer entendimento. Ele nos separa para si, quando nós ainda nem tínhamos consciência da nossa própria existência. Deus disse: você já era meu. Você já era meu antes de tudo. E o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, eu te santifiquei. Santificar envolve o que, querido? Santificar envolve uma separação. Ser santificado é ser separado por Ele, porque Ele nos tirou das impurezas desse mundo, do pecado, das trevas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas também Ele nos separou para Ele. Ele nos consagrou a um propósito específico. Pergunta para o seu irmão: você sabe qual é o propósito de Deus na tua vida? Você entende o chamado de Deus na tua vida? Porque essa noite é uma noite que Deus nos chama. Essa noite é uma noite que Deus quer revelar e despertar em nós o chamado dEle, o propósito dEle sobre a nossa vida. Sabe por quê, querido? Nós não pertencemos a nós mesmos. Você não é dono da tua vida. A tua vida pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Nós somos exclusivos dEle. E Deus, querido, Ele não quer somente apenas aquilo que fazemos. Deus quer, primeiramente, que nós sejamos. Olha o que Deus fez com Jeremias: eu te escolhi, te conheci, te santifiquei. E depois veio o resultado. Depois Ele veio viver o propósito dEle. Por quê? Porque não é fazer, é ser. Nós precisamos entender quem nós somos e quem nós precisamos ser para sermos usados por Deus, para nós podermos fazer, para colocar em prática aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas eu preciso de um resultado para viver isso, que é a santificação. O resultado veio, versículo 5, final do versículo 5, ele diz: Jeremias, eu te designei profeta às nações. Primeiro, somos escolhidos e conhecidos por Ele. Depois, santificados, separados por Ele. E então, enviados a frutificar no propósito que Ele colocou sobre a nossa vida. Quando Deus fala para Jeremias: eu te conheci, Ele está falando de um relacionamento. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus pessoal e relacional. Os olhos do Senhor contemplam toda a terra. Mas o Senhor, Ele nos olha individualmente. O Senhor, Ele se relaciona conosco individualmente, porque Ele é um Deus pessoal e relacional. Ele ouve as tuas orações. Ele ouve as minhas orações. Ele nos conhece. Ele está perto de nós. Ele está atento àquilo que nós precisamos. Ele contempla as nossas dificuldades, as nossas dores. Ele sabe que nós somos incapazes. Ele sabe que nós somos improváveis. Ele sabe que há impossibilidade se nós olharmos para nós. Mas Ele disse: ei, eu te
então que ser precede fazer. Primeiro eu preciso ser. Primeiro eu preciso ser, para então fazer. Não dá para realizar a obra para o Senhor se não estiver enraizado nele. Nós até podemos tentar. E Jesus disse que nos últimos dias, e naquele grande dia, alguns falariam para ele: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome eu louvei, eu fiz tantas coisas em teu nome. Aí o que Jesus fala? Apartai-vos de mim, porque eu não vos... Não existia relacionamento, não existia raiz. Falava-se no nome de Deus, mas não se conhecia Deus. Fazer sem estar enraizado no Senhor. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Precisamos estar enraizados nele. O nosso chamado é uma convocação que envolve, primeiro, ser. O que nós fazemos precisa refletir quem ele é. O que nós fazemos precisa refletir quem ele é. Efésios capítulo 4, versículo 1 e 2. Pode colocar pra gente, Xana? Efésios 4, 1 e 2. Como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Como nós refletimos a glória de Deus? Como nós refletimos quem Deus é? Como nós refletimos a imagem dele? É com amor, porque ele é amor. Essa é a essência de Deus. E é isso que ele espera de nós, que nós possamos refletir o amor dele. Porque, queridos, o ministério, ele não se sustenta por ativismo, mas por intimidade. O ministério não se sustenta por eu ser uma pessoa ativa, por eu fazer, mas é pela intimidade com que eu tenho com aquele que me chamou para fazer. Serviço sem vida espiritual não subsiste. Deus não quer apenas trabalhadores. Ele quer filhos obedientes. Ele quer filhos íntimos, que guardam a sua palavra e nela meditam dia e noite e têm raízes profundas nele. Aleluia, aleluia. E interessante, queridos, lá no capítulo 20, eu vou ler com você, mas eu quero trazer um panorama do que Jeremias estava falando e vivendo e relatando no capítulo 20. Jeremias, ele foi um profeta que profetizou o juízo de Deus para uma geração que era infiel. Você consegue perceber, se você já leu todo o livro de Jeremias, ele é o único profeta que escreveu um livro só com lamentações. Jeremias é conhecido como profeta? Coitado de Jeremias. Era ridicularizado. O que ele falava, ninguém dava crédito. Por quê? Porque ele profetizava o juízo de Deus. O arrependimento, e o povo não queria. Porque o povo estava vivendo como se Deus não estivesse olhando para eles. Como se Deus não estivesse vendo o que eles estavam fazendo. É por isso que ainda aqui no capítulo 1, Deus pergunta assim para Jeremias: Jeremias, o que você vê? E ele fala assim: eu vejo uma vara de amendoeira. E aí Deus diz: vixe bem, porque eu velo pela minha palavra. O que significa vara de amendoeira? Vara de amendoeira, ela significa acordado. No original, que eu não sei o hebraico, eu não consegui falar a palavra, a pastora vai saber, mas significa ser vigilante, estar acordado. É o significado original da palavra amendoeira. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Jeremias? Olha, Jeremias, você vai profetizar para uma geração que pensa que eu não estou vendo o que eles estão fazendo, que pensa que eu adormeci, que eu não sei o que está acontecendo na terra, mas com as minhas palavras que eu toquei e coloquei na tua boca, eu mostrarei que eu estou de olho em tudo que está acontecendo e a minha palavra vai se cumprir. É nesse cenário que Jeremias profetiza. E aí Deus pergunta: mas o que você vê? E ele diz: eu vejo uma panela
fervendo, inclinada ao norte. Isso é o perfil de uma mensagem de juízo. Porque o que vem, o Senhor me disse, do norte se derramará desgraça sobre todos os habitantes dessa terra. Então Jeremias, ele profetizou nesse cenário. Jeremias profetizou para uma geração infiel. E Jeremias sofreu muito. Jeremias, ele se viu sozinho, abandonado, ninguém acreditava nele, não tinha crédito, não tinha ninguém com ele. E aí, quando nós chegamos até o capítulo 20, eu já estou terminando, queridos. Quando nós chegamos ao capítulo 20, versículo 7 e 8. Jeremias diz assim: Senhor, tu me enganastes e fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro. Todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo. Mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração. Um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. É um fogo cerrado em meu peito. É um chamado que eu sinto em meus ossos. Por mais que eu tente, eu não consigo dizer não. Não dá para fugir. Não dá para sair do propósito. Quando nós entendemos quem nós somos nele, o propósito, o chamado dele para a nossa vida, não tem como sair do propósito. Porque o chamado, querido, ele não depende das circunstâncias. Quando nós estamos fracos ou desanimados, ou quando nós estamos alegres, não depende das circunstâncias. Eu não paro quando os problemas vêm. Eu não paro quando as lutas vêm. Eu não paro quando zombam de mim. Eu não paro quando eu sou ridicularizado. E esse cenário que Jeremias vivia está parecendo muito com os tempos de hoje. As pessoas vivem como se Deus não estivesse vendo nada. As pessoas estão vivendo como se Deus não estivesse contemplando o que está acontecendo na terra. E muitas vezes, quando nós falamos a verdade da palavra de Deus e nós temos uma postura, uma conduta correta de acordo com a palavra que nos instrui, quantas vezes somos ridicularizados e zombados? Vocês estão ultrapassados. Isso já mudou. Não é mais desse jeito. Nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. Mas nós não desanimamos. Por quê? Porque quem nos chamou é Ele. E sabe o que acontece, querido? A palavra e o chamado, eles vão se tornando tão intensos que queimam no nosso coração e vibram nos nossos ossos, como Jeremias disse: Ah, Senhor, eu até poderia falar que não, mas eu não consigo, porque queima em meu peito. E aí, querido, o que eu entendo? Que nós não somos guiados pela vontade humana, mas por uma vocação sobrenatural. A minha vontade talvez é dizer: Senhor, eu não quero falar. Mas Deus diz: eu coloco as minhas palavras, eu toco na tua boca e coloco as minhas palavras na sua boca. Senhor, eu não quero ir. Não te mandei eu? Esforça-te. Seja corajoso. Onde você for, eu irei contigo. Mas, Senhor, eu tenho medo. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Nada vos fará dano algum. Você pode dar glória a Deus por isso. Aquele que te chamou é contigo. Aquele que te chamou vai contigo. Aleluia. Ele te acompanha, ele te capacita, ele te protege. Aleluia. Queridos, e para concluir, eu quero deixar aqui para você o que nós aprendemos aqui com a história de Jeremias. É que Deus não espera a perfeição para nos chamar. Deus não espera a perfeição, mas Ele espera a rendição ao seu propósito. Perfeição não, mas eu preciso estar rendido. Eu preciso estar rendido a Ele, para eu ser santificado, para eu ser separado, para eu ser usado por Ele. Nós não podemos e não devemos, na verdade, validar o nosso ministério pelas nossas habilidades ou forças. Sabe por quê? Não vai subsistir.
mas a palavra e a graça de Deus, a graça daquele que nos chamou, é o que nos mantém de pé. É isso que valida o nosso chamado, é isso que valida o propósito dele na nossa vida. Não é a nossa habilidade, não é a nossa força, não é o que sabemos fazer, mas é quem ele é, o que ele pode fazer. Ele é um Deus soberano, é um Deus do impossível, é um Deus que faz infinitamente mais daquilo que pedimos e daquilo que pensamos. Foge da nossa compreensão, mas ele faz, porque ele é soberano e eu sou apenas um instrumento. Ele toca, ele faz como ele quiser, é ele que toca, é ele que dá o acorde, é ele que dá o som, é ele que dá a direção, é ele que faz. Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa relação íntima com ele é o que nos sustenta. O chamado ele não passa quando as dificuldades vêm. O chamado não passa quando vem as dificuldades sobre a nossa vida. Ele continua e se intensifica, trazendo sentido para a nossa vida. Ele se intensifica e traz sentido à nossa vida nessa terra. Você não foi escolhido por acaso, você foi escolhido por ele, marcado por ele, separado por ele, santificado por ele. Se você se rende a ele, será tremendamente usado por ele. A sua vida tem uma assinatura divina, e antes mesmo de nós existirmos, Deus nos conhecia, nos santificava e nos preparava para o chamado dele na nossa vida. Amém? Você pode ficar de pé? Aleluia, aleluia. Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, porque nessa noite o Senhor despertou o nosso coração, porque nessa noite o Senhor vem trazendo um despertamento para nós sobre o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, nessa noite eu venho te pedir que os meus irmãos, que nós possamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração aberto, com a nossa mente focada em Ti, entendendo o Teu chamado, entendendo o Teu propósito sobre nós, entendendo que o Senhor é soberano e que o Senhor que nos escolheu, foi o Senhor que nos separou, o Senhor nos chama para a santificação, o Senhor nos chama nessa noite para nós nos rendermos ao Teu chamado, porque Deus, existem pessoas esperando por nós lá fora, Senhor. Envia-nos, Deus, capacita-nos, Senhor, porque nós queremos refletir a Tua glória, queremos ser a resposta para esse mundo perdido, para essa geração que acha que o Senhor não vai voltar mais, para essa geração que pensa que o Senhor não está olhando. Nós queremos ser a resposta, nós queremos ser a resposta, nós queremos ser a resposta do Senhor para esse tempo. Levanta-nos, Senhor, fortaleça-nos e usa-nos segundo a Tua vontade, o Teu chamado e o Teu querer sobre a nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, querido. Glória ao teu nome, meu Pai. Glória a Deus. Você está feliz com essa palavra? Amém. Amém? Glória a Deus. Toda quinta-feira a gente faz um momento em que, segundo a palavra, Glória ao teu nome, meu Rei. em cima da palavra, uma palavra de milagre, e uma palavra que o nosso Deus ele trouxe ao teu coração. Essa palavra gerou fé no seu coração? Aleluia. Você crê que Deus ele pode todas as coisas nessa noite? Amém. Se você precisa de um milagre que só o Senhor pode fazer, eu quero te convidar aqui à frente. Nós estaremos orando pela tua vida. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder que o nosso Deus ele tem sobre todas as coisas nos céus e na terra, sobre todas as circunstâncias contrárias. O nosso Deus ele pode operar um milagre na tua vida nessa noite. E é nessa palavra, em cima dessa palavra, a palavra que vai e faz a separação entre juntas e medulas, alma e espírito. Ela vai na divisão. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor falou contigo nessa noite. O Senhor que chamou a Jeremias, o santificou e fez
fez algo que Jeremias não podia fazer. Ele vai fazer um milagre na tua vida nessa noite. Eu quero que tu feche os teus olhos agora. Você que ficou aí no seu lugar, por favor, estenda as tuas mãos para cá. Vamos entrar agora em oração, em guerra, em batalha. Porque o nosso Deus, Ele é todo poderoso. Mas sabemos que o inimigo, ele tem trabalhado, ele tem lutado para impedir a vitória da sua igreja. Mas o nosso Deus nessa noite, Ele é mais forte. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Pai Santo, nessa hora, Pai, queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos. Queremos entregar, ó Pai, aquilo que nós, Senhor, não podemos fazer em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Queremos, ó Pai, que a Tua palavra diz: Tu és o Deus que cura, Tu és o médico dos médicos. Então, se houver enfermidade, Senhor, queremos Te pedir e clamar a Ti nessa hora. Opera um milagre aqui neste lugar. Em nome de Jesus, cura a enfermidade, Senhor, na alma, no espírito, Senhor. Em nome de Jesus, cura a enfermidade, Senhor, no corpo físico. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se é uma porta de emprego, Senhor, que o Teu filho pede a Ti, que a Tua filha clama a Ti nessa noite. Se é provisão financeira dentro do seu lar, eu Te peço em nome de Jesus, ó Pai, abra a janela do céu e derrama da Tua bênção sobre os lares dos Teus filhos. Pai, em nome de Jesus. Se é desunião, ó Pai, se é dissensão dentro da família, nos lares, nos trabalhos, eu Te peço em nome de Jesus. A Tua palavra é paz, a Tua palavra é paz, a Tua palavra é comunhão. Em nome de Jesus, traga paz a essa casa, a esse casal, Senhor, em nome de Jesus. Traga paz, Senhor, diante dessa família que clama a Ti nessa noite. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, eu Te peço por libertação nessa noite. Eu clamo a Ti, Senhor, crendo que Tu és aquele que pode todas as coisas. Não nos deixe sair daqui sem a nossa bênção, mas com a convicção de que o Senhor efetuou um milagre em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós clamamos, nós cremos, ó Pai, e já Te agradecemos pela nossa vitória, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Volta para o seu lugar, dando glória a Deus. Volta para o seu lugar, agradecendo a Deus. Louvado seja o nome. Enquanto eu te amo, eu cuido de tudo. Ninguém te faz chorar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Graça e paz, queridos irmãos. Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Última quinta-feira do mês de junho. Essa quinta-feira não vai mais voltar. Esse tempo que nós vivemos aqui foi um tempo especial que está registrado no céu, onde mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos aqui adorando o Senhor nosso Deus. Nós vamos estar continuando em adoração ao Senhor através das nossas ofertas e dos nossos dízimos. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem nos chamado. Assim como Ele chamou Jeremias, Ele chamou cada um de nós. Mas Ele também nos chamou para contribuir para a sua obra. E nesse envelope que nós temos aqui, da oferta, está dizendo a parte B do versículo 9, que Deus ama aquele que dá com alegria. Versículo 9, capítulo 9, versículo 7, a parte B do versículo 7. Deus ama aquele que dá com alegria. A Bíblia está dizendo o seguinte, que Deus nos chamou para dar. Ninguém de nós foi chamado somente para cruzarmos os braços, mas Deus nos chamou para dar. De alguma forma nós vamos dar para a obra de Deus. Nós vamos dar orando, nós vamos dar cultuando, mas também nós vamos dar contribuindo com aquilo que Deus nos confiou. E nós louvamos a Deus porque quando nós damos com alegria, aleluia, agrada o coração do Senhor. Deus ama aquele que dá com alegria. Aleluia.
Isso é precioso, irmão. Já parou para pensar nisso? Deus ama aquele que dá, mas aquele que dá com alegria. E Deus nos convida nessa noite para virmos aqui à frente, trazendo a nossa oferta, o nosso dízimo, com alegria. Se não for com amor, alegria, disponibilidade, generosidade, Deus não recebe. Mas quando nós damos, aleluia, cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Não com tristeza, com necessidade, mas com alegria. E se você entende isso, eu queria te convidar a pegar aí o seu envelope, está trazendo aqui a sua oferta, o seu dízimo. Vamos orar, apresentar ao Senhor. Aleluia. Pai, nós rendemos graças ao teu nome. Glória a Deus. Porque tu és o Senhor, dono do ouro e da prata. Tu és o Senhor que nos sustenta, que nos dá saúde para trabalharmos e conquistarmos, Senhor, aquilo que nós precisamos para a nossa casa. E nós te adoramos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Não tem faltado o teu cuidado na nossa casa. Mas o Senhor também nos chamou, Pai, para que nós venhamos também a contribuir, para que a tua casa também não falte. E nós te louvamos, Senhor, pela generosidade de cada irmão, pelo amor, pela gratidão, pela alegria que cada um tem, que está contribuindo para a tua obra. Que o Senhor venha fazer com que os teus filhos sejam prósperos, Senhor, em tudo que eles querem fazer. Som do coração de cada um nesta noite, Pai. Tu conheces e tu sabes. Que o Senhor possa, Pai, suprir a necessidade física, espiritual, familiar, financeira. Deus, que o Senhor cuide, Senhor, de cada vida, de cada família aqui nesta noite. Nós colocamos nossa vida em tuas mãos, porque sabemos que o Senhor nos conhece antes de nós nascermos. E o Senhor nos convocou para fazermos parte desse momento tão especial, que é contribuir para a tua obra. E com alegria, Pai, nós queremos nesta noite, junto à tua igreja, estamos apresentando, Senhor, as nossas ofertas de trazendo diante do Senhor no altar. Assim nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluia. Pode trazer, meu irmão. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar. Deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Esse é o nosso Deus, que cuida de tudo. Glória a Deus, louvamos ao Senhor. Chegamos ao final desse culto presencial, mas a nossa adoração ela continua. Glória a Deus, porque onde nós estivermos, nós somos chamados e escolhidos para sermos adoradores. Glória a Deus. Queridos irmãos, domingo nosso EBD, às 9 horas da manhã, e às 19 horas estaremos aqui novamente adorando ao Senhor. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Que benção, né? Sábado nós temos o quê? Tá quase. Sábado nós temos o quê? Culto jovem. Só para o jovem, pastor? 120 para baixo. Glória a Deus. Todos estão convocados a estar aqui sábado. Teremos um pregador internacional. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por este tempo. Aleluia, por essa oportunidade que Ele nos concedeu. Ainda temos alguns dias para terminar essa semana. O Senhor cuidou de você, o Senhor cuidou de mim, até o presente momento. E vai continuar cuidando de nós. Enquanto a igreja de Jesus estiver aqui, nós vamos ser cuidados por Ele. Jesus disse: olha, eu não vou deixar vocês sozinhos, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que estará com vocês todos os dias. 1964 foi o ano que eu nasci. Ele esteve comigo em 65, 66, 2025. Se Ele não voltar,
Ou se eu não for, ele vai continuar estando comigo. Se eu for, eu vou estar com ele. Glória a Deus, ainda não fui. Né, pastor Amado? Quase que eu fui, né? Bateu o sinal, enfim. Né, Zac? Ainda tem coisa para fazer ainda na terra. Né, Lélio? Estamos aí, né? Glória a Deus. Aleluia. Queria que você abraçasse teu irmão do teu lado aí. Aleluia. Dissesse para ele uma palavra profética nessa noite. Traga para ele uma palavra profética. Jeremias foi chamado para ser profeta. E você também foi chamado para ser profeta. Então dê uma palavra profética para o teu irmão que está junto a você aí. Pai, nós te adoramos nessa noite, Senhor. Nós te rendemos graças, porque Tu és o Deus da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Tu és o Deus da Igreja Batista Jeruel. Tu és o Deus que se faz presente todos os dias da nossa vida. Te adoramos por esse culto, Senhor. Te adoramos pelo momento da adoração, pelo momento ofertório, pela Tua palavra. Te louvamos porque o Senhor sempre se faz presente quando a Tua igreja se reúne, Senhor. Aleluia! Te louvamos, Senhor, por cada vida, por cada família que representamos. E que a Tua bênção, Senhor, continue conosco, guardando-nos, Deus, na Tua presença, sustentando-nos com a Tua graça, nos livrando dos homens maus, dos homens sanguinários, do inimigo das nossas almas, guardando nossos pés, a nossa vida na Tua presença, sustentando-nos com a Tua graça, Senhor, para que possamos ser fiéis até o dia, o grande dia, o arrebatamento da Tua igreja. Querido Deus, nós te adoramos por esse tempo, Pai. Oh, que a Tua bênção se estenda a nossa parentela, cada um, Deus, que o Senhor conhece, que nós temos apresentado. Aqueles que estão enfermos, Senhor, em nome de Jesus, traga cura, traga libertação, traga vitória, Senhor, sobre a vida de cada um. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigado, Deus, pelos nossos pastores. Obrigado, Senhor, pelo ministério de louvores, pela Graciele que pregou nesta noite, pelos irmãos da mídia, pela mordomia, por todos aqueles que nesta noite, Pai, aleluia, fizeram acontecer este culto. E obrigado em especial pela presença do Teu Espírito Santo. Adoramos o Teu nome, Pai. Te pedimos, Senhor, um retorno abençoado aos nossos lares. Ó Deus, uma noite de bênção, de paz, de descanso, renovadora. Uma noite que o Senhor venha falar conosco através de sonhos, de visão. Pai, a Tua igreja, o Teu povo, amém, ouvir a Tua voz. Aleluia, não somente aqui na igreja, mas em nossa casa, em nosso trabalho e por onde quer que sejamos. Queremos sempre ouvir a Tua voz, Senhor. Continue falando conosco, Pai. Aleluia. Estenda as Tuas mãos, queridos irmãos. Aleluia. Que a graça redentora de Cristo Jesus, que o grande e infinito amor do nosso amado Deus o Pai e as doces consolações do amado e inseparável amigo Espírito Santo seja com você, meu irmão, seja com a tua casa, seja por onde você estiver. Aleluia. Se você assim crê, aplaude, exalte e glorifique ao Senhor. Deus te abençoe. Vai na paz em nome de Jesus.